Olá, o TV em Revista traz relevantes informações sobre o Parlamento Paulista, além de ações do governo estadual e de acontecimentos em outros segmentos que também interessam a sociedade. Nesta edição destaca um balanço das eleições municipais de 2020, excelentes entrevistas com alguns parlamentares paulistas e um importante alerta para a prevenção contra o HIV, o vírus da AIDS. Acompanhe com a gente a partir de agora. O Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, fez um balanço das eleições municipais de 2020 em recente entrevista concedida à Rede Alesp de televisão. Esse ano a eleição foi bastante diferente, né? Foi recomendado levar caneta, manter o distanciamento social. Houve também um aumento do número de processos na Justiça Eleitoral por irregularidades dos candidatos, pois os aplicativos facilitavam as denúncias. Como que funcionou? Esse aplicativo que vocês referem é o tal chamado Pardal. Também não sei por que chama Pardal, precisa perguntar lá para o TSE. E realmente foi facilitada a forma de fazer denúncia, do eleitor apresentar qualquer tipo de irregularidade para ser verificada, né? Não significa que o eleitor mandou e é uma ilegalidade. O Ministério Público verifica e, se for o caso, entra com ações judiciais. Então, teve um pequeno aumento do número de processos porque isso ficou facilitado, sim. Como é que funcionou? O eleitor fazia um vídeo ou tirava uma foto, preenchia lá os dados no Pardal, primeiro baixava o aplicativo, né, no celular, e aí mandava essa mensagem, ia parar lá no Ministério Público, o Ministério Público ia verificar se era caso de entrar com a ação ou não. Então houve aí um pequeno número porque foi facilitado. O que não significa que uma parte dessas denúncias não foi arquivada porque o Ministério Público entendeu que não havia nenhuma irregularidade. Doutor Alberto, antes da gente entrar na análise política em si, eu gostaria só também de falar da apuração, né? Nós tivemos no primeiro turno uma apuração um pouco mais lenta, né? Mas nada comparado à eleição americana, né? Mas como é que o senhor vê o resultado assim, da rapidez agora no segundo turno, um pouco mais do que a primeira? Com certeza nada comparado aos Estados Unidos. Nós somos muito melhores do que eles nesse ponto, outros também, mas nesse também. Agora, lógico, houve um problema no primeiro turno, que o ministro Barroso foi ao vivo dizer quais eram os problemas naquele momento, ninguém escondeu nada, total transparência, e ontem, no segundo turno, isso foi resolvido. Então, foram dois fatores que colaboraram para o sucesso da apuração de ontem. O primeiro fator é que eram menos cidades, ainda que são cidades com mais eleitores, né, acima de 200 mil eleitores, as outras são cidades menores, mas ainda assim são 57, foram 57 municípios, então um número bem menor de dados para serem processados. Então esse é um primeiro fator que colaborou para essa rapidez. E o segundo fator, que desde o dia 15 de novembro até sábado, né, véspera da eleição, o ministro Barroso e o TSE informaram que todas as providências tinham sido tomadas e estavam sendo tomadas para que aquela morosidade, aquelas dificuldades técnicas não acontecessem, né? Dificuldade em acessar o e-título, dificuldade em processar justificativas e acessar os seus dados, né? A escola onde ia votar, o endereço onde ia votar. Quer dizer, então isso ontem ficou, aí a gente viu depois, né? Ficou regularizado e permitiu que tudo funcionasse bem melhor do que foi no primeiro turno. Agora, doutor, mais de 15 mil candidatos, né, com pendências na Justiça Eleitoral tinham seu nome na urna. Ao menos 766 foram eleitos. Como fica a situação deles agora? Eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro? Como que fica? Explica um pouquinho para quem está em casa. Esse é um problema de tempo que a Justiça Eleitoral teve para julgar os pedidos de registro. O ideal era que esses pedidos de registro, pendências, como você falou, Tayana, tivessem resolvidos antes da eleição. Isso é o ideal. Mas não deu tempo, a eleição foi pressionada por causa da pandemia, os prazos foram comprimidos por causa da pandemia, então acabou não dando tempo da Justiça Eleitoral julgar. Esse era o ideal. Como a Justiça Eleitoral não conseguiu julgar, então muitos desses, e você tem os números, foram para a urna, e aqueles que foram eleitos vão depender dos resultados na Justiça Eleitoral. Ou seja, fui eleito, tive os votos, mas a Justiça Eleitoral ainda vai analisar, verificar se eu sou ficha suja ou não, se eu mereço tomar posse no dia 1º de janeiro ou não. Então, dá para a gente dizer que esses eleitos ainda estão dependentes da decisão da Justiça Eleitoral.
Doutor Alberto, antecedendo esta eleição, primeiro e segundo turno, né, havia muita expectativa das fake news, né? Isso é uma coisa que mudou a eleição no mundo todo. Como é que o senhor faz essa análise aí? Parece que transcorreu tranquilo, o senhor acompanhou? Olha, a gente já falou isso, inclusive, aqui na Rede Alerce, e o ministro Barroso destacou isso no discurso dele ontem, no final da eleição, né, à noite. Houve tratativas, houve acordos entre a Justiça Eleitoral e as principais redes sociais. Ele mencionou ontem o Facebook, o Instagram, o Google, até o TikTok já entrou nessa, né? Foi mencionado expressamente, essas redes foram mencionadas expressamente pelo ministro Barroso. Houve, então, um acordo para que as próprias redes sociais tirassem essas páginas com suspeitas de fake news. Ou seja, ninguém ficou esperando decisão da Justiça Eleitoral. É lógico que qualquer ofendido, qualquer candidato, qualquer um que se achou vítima de fake news, buscou o reparo na Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, em muitos casos, mandou retirar e a decisão foi cumprida. Agora, houve casos onde a própria rede social, e essas foram mencionadas pelo ministro Barroso, tirou do ar essas páginas suspeitas, páginas com um comportamento, aí é um nome técnico que o ministro Barroso mencionou ontem, com um comportamento suspeito. Então, as redes sociais não ficavam esperando a decisão da Justiça Eleitoral, o que significa que foi muito mais rápido, deu muito mais rapidez. Então, alguém mal intencionado que criou uma página falsa para difundir fake news, essas páginas não demoraram muitas horas até que a própria rede social retirasse do ar, né? Então, houve uma velocidade maior, e aí eu acho que a pessoa fica pensando de novo, olha, se uma tirou do ar, duas tirou do ar, eu não vou fazer de novo, que não vai adiantar nada. E as coligações, os apoios, né? Tanto apoio seja do presidente ou seja do governador, no âmbito, assim, eu digo, nacional, em todos os estados. Como é que o senhor viu isso daí durante a campanha e na eleição? As análises políticas mostram que esses apoios, tanto do presidente quanto dos governadores, não influenciaram tanto assim. A maioria dos candidatos apoiados por essas figuras importantes perdeu, a maioria. Alguns ganharam, alguns mais importantes, outros menos importantes, mas foi a minoria. Ou seja, o eleitor pensou muito na eleição municipal, pensou muito nas necessidades do município, a gente já falou aqui, transporte público, posto de saúde, buraco na rua, enchente. O eleitor pensou muito nisso e deixou os problemas maiores de emprego, desemprego, economia, inflação, dólar, o que for, deixou para pensar isso a partir de agora, até chegar nas eleições de 2022. E quais foram, doutor, os fatos inusitados que marcaram essas eleições? Olha, infelizmente a gente ainda ouviu ontem algumas ocorrências policiais, né? De gente fazendo boca de urna, de gente tentando comprar voto, houve apreensão de dinheiro vivo, né? Como é que você apreende 10 mil, 20 mil, 50 mil reais na posse de alguém que tem vinculação a um candidato no dia da eleição? Para quê? Né? Tanto dinheiro vivo assim circulando dentro de carro, dentro de pastas que estavam dentro de carros. Então, houve algumas ocorrências, não foram números expressivos, mas sempre tem lá uma meia dúzia de 10 ou 15 ocorrências. Então, eu acho que essas pessoas ainda estão pensando na impunidade, ainda estão pensando que podem comprar voto, que podem tratar o eleitor brasileiro com falta de respeito. Então, o ideal é que na próxima eleição isso fique em zero ocorrências. Então, eu destaco essas ocorrências, ainda aconteceram. Algum derrame de material, né? Na maioria das cidades não aconteceu, mas eu ouvi matérias dizendo que ainda tinha santinho no chão. Não devia acontecer, isso é crime, inclusive, né? Então, tem essas ocorrências. Pensando nos 57 municípios, foram poucas, mas elas deveriam ser zero. No mais, a gente tem que destacar, Tayana, aquilo que o ministro Barroso falou, o cidadão brasileiro e o eleitor brasileiro estão de parabéns. Foi uma eleição correta, ordeira, pacífica, todo mundo usando álcool em gel, todo mundo usando máscaras. Então, o brasileiro, mais uma vez, deu uma demonstração de civilidade. Então, nós somos um povo que merece o respeito do mundo quando a gente fala de eleições. Doutor Alberto, o senhor é especialista em direito eleitoral. Imagino que sempre quem procura um advogado é para o litígio, seja de uma parte ou de outra, né, para fazer valer os seus direitos, inclusive quando se trata de partidos. Mas eu queria uma análise também política do senhor. Como é que o senhor vê aí a questão do Centrão? Quem é que saiu mais vencedor nessa eleição, mais à esquerda, mais à direita?
Olhando o ponto de vista jurídico profissional, eu posso apontar para você, Jeremias, e isso se reflete na própria Assembleia, houve um aumento expressivo de intervenções, né? Intervenções dos órgãos estaduais nos órgãos municipais. Quer dizer, o município desagradou o deputado de plantão, o presidente de plantão, e aí houve essa intervenção. E isso foi parar na justiça, houve muitos casos na justiça, então a gente precisa melhorar isso, porque se não tem democracia partidária, se vale aquilo que decide o presidente estadual, então a gente não precisa de órgão municipal, o presidente estadual decide tudo, e aí a gente não pode falar em democracia partidária. Então, esse é um ponto que eu deixo para os internautas pensarem se a gente tem que seguir numa direção ou em outra direção, né, da democracia partidária. Agora, do ponto de vista político, eminentemente político, me parece que um dos partidos de esquerda, que é o PT, os analistas estão dizendo isso desde ontem, perdeu muito espaço. O PT perdeu muito espaço. Então, isso tem que significar alguma coisa. Em algum momento foi um partido expoente, foi um partido de oposição, foi um partido brigador, mas perdeu bastante espaço. E os partidos talvez com uma nova liderança, vamos ver, né? Talvez com uma nova liderança, um novo nome de um outro partido. A gente vai analisar daqui para frente. Agora, os partidos de centro-direita me parece que se fortaleceram. Houve aí um reequilíbrio, né? O MDB perdeu forças, mas o PSDB também perdeu. O MDB é o maior partido que elegeu, mas perdeu prefeituras, o PSDB também perdeu prefeituras, o PSD conquistou espaços. Então, o centro-direita, essas vertentes de centro-direita, em conjunto, né, unidas, ganharam mais espaço. E isso acho que demonstra a vontade do eleitor, né? A vontade do eleitor, que o eleitor não quer radicalismo, nem para um lado, nem para o outro. Quer alguém que pense no bem-estar da população, da sociedade, com equilíbrio, sem radicalismo, sem nenhum tipo de agressividade. Então, vamos ver. Eu acho que esse é o recado das urnas que a gente tem que analisar. Primeiro turno e agora o segundo turno. Doutor Alberto, em relação à transição, como é que o senhor faz essa análise? Esse ano uma transição mais rápida, né? E agora vai ser um corre, né? Cidades como São Paulo, que o prefeito foi reeleito, então tudo bem, é diferente. Mas muitos dos prefeitos têm que se virar nos 30, como eu vi numa entrevista aí, porque é menos de 30 dias para fazer a transição, colocar a sua equipe aí já de antemão para trabalhar, os secretários, enfim, para janeiro assumir aí com bastante força, né? Como é que o senhor está vendo isso? E isso acaba chegando, às vezes, também na justiça, porque nós tivemos, para citar os Estados Unidos novamente, nós tivemos um mau exemplo, né, do presidente Trump, que negou um certo acesso ao candidato eleito, né? Pois é, Jeremias. E quando você começou a pergunta, eu lembrei dos Estados Unidos. Mais uma vez a gente dá exemplo, né? E aí eu recebi alguns memes do Donald Trump agarrado na cadeira, não querendo soltar a cadeira, né? Evidentemente seria um extremo, eu não acredito que isso iria acontecer na prática, mas no Brasil nunca aconteceu. O Brasil tem essa tradição de fazer tem tradição de fazer uma transição pacífica, ordeira. Lógico que vai ter problema de tempo. Eu também vi uma entrevista ontem, e aí a entrevista foi, né, para o mundo, então foi o Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio de Janeiro, falando que talvez não tenha tempo, né? São praticamente 30 dias aí até dia 1º de janeiro para fazer uma transição com aquele que ele derrotou, ganhou a eleição, né? Uhum. Mas mesmo assim a expectativa é que tudo aconteça de forma pacífica. Eu não imagino o prefeito Crivella, atual prefeito, escondendo os documentos, escondendo os computadores, como fez o Trump lá, e você lembrou. Isso, o Brasil não tem essa tradição, né? Perdeu a eleição, perdeu no voto, paciência, é ruim perder, vai se preparar melhor ou de alguma maneira verificar quais foram os erros, e se não, né, quem perdeu numa próxima oportunidade pode ganhar. Aliás, a gente tem vários exemplos, né? Perdeu, uma hora ganhou. Isso é a democracia, né? Então o Brasil não tem essa tradição de ter problemas. Agora, essa questão que você levantou do tempo talvez atrapalhe, principalmente nos municípios maiores, né? Saber como é que está a educação naquele município, como é que está a saúde naquele município, como é que são os serviços naquele município, os contratos de tapa-buraco, os contratos de transporte coletivo. O prefeito vai ter, esses que forem eleitos agora em segundo turno, vão ter 30 dias para tomar pé dessa situação, mas eu não vejo horizonte para nenhum problema, nenhum empecilho.
Agora, doutor, lá no Macapá foi adiada as eleições devido à falta de fornecimento de energia elétrica, né? Eu queria saber o que esse adiamento pode implicar no processo eleitoral. Tayana, não foi só o TRE, mencionou quando o TRE pediu para o TSE o adiamento da eleição, falou no problema de energia, que felizmente parece que foi resolvido de forma definitiva, né, sem rodízio, essas coisas, mas também teve um problema de segurança pública lá muito grave, sem luz, sem iluminação, a violência cresceu, e isso preocupou também a segurança do eleitor ir para a rua e correr risco físico, né? Então, isso motivou que o TSE concordasse e deliberasse em adiar a eleição, que vai ser agora, próximo domingo, dia 6 de dezembro, e segundo turno, se tiver, dia 20 de dezembro. Só para lembrar, segundo turno tem nos municípios com mais de 200 mil eleitores, e Macapá é um município com mais de 200 mil eleitores. Então, se tiver segundo turno, vai ser em dezembro. Eles tiveram um pouco mais de tempo para fazer propaganda, né, com essas dificuldades. Eu fico pensando em fazer propaganda sem luz também, 20 e tantos dias que eles ficaram sem luz. Na verdade, eu acho que isso não foi uma boa coisa, foi uma coisa ruim, né? Ter mais tempo nessas circunstâncias indicou uma dificuldade e um sofrimento para a população de Macapá. Mas eles tiveram um pouco mais de tempo, o que significa que o eleitor também teve um pouco mais de tempo para pensar e, eventualmente, pensar até nas culpas, né? Não botar a culpa no prefeito e nos vereadores, mas pensar, será que eles fizeram tudo que era possível para que a situação não chegasse nesse ponto, não é? Não chegasse nesse ponto de não ter energia por 20 dias, o eleitor teve mais tempo para pensar e é importante analisar aquilo que acontece na minha casa, no quintal da minha casa. E aí o processo eleitoral vai transcorrer normalmente, primeiro turno, vão ser eleitos os vereadores também, né? Vamos lembrar, não é só prefeito, vice-prefeito, os vereadores também vão ser eleitos. E se tiver segundo turno, lá no dia 20 de dezembro. Agora, aí sim, aí o Jeremias falou em tempo, né? 20 de dezembro, se eleger o prefeito do segundo turno, esse vai ter 10 dias para pensar nos problemas a partir de 1º de janeiro. Aí é muito menos tempo. Doutor Alberto, nosso tempo já acabou, mas se o senhor puder responder rapidinho, em uns 30 segundos, a gente tem entrevistado prefeitos e muitos dizem assim, pegamos uma enorme dívida. Como é que acontece isso? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que foi justamente para não deixar que uma dívida se acumulasse e passasse para outra gestão, né? Isso pode vir ocorrendo mesmo devido à lei? A lei existe para proteger as finanças públicas, né, para evitar que ninguém exagere nos gastos, mas às vezes acontece. Principalmente nesse momento de pandemia, as prefeituras tiveram que gastar mais dinheiro, né? Então, às vezes tem rombo, às vezes tem déficit. Quem vai analisar isso e se houve motivo justo ou não, e aí analisa cada despesa, é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz um parecer técnico e aí depois a Câmara Municipal julga se mantém ou não mantém esse parecer técnico do Tribunal de Contas. É assim que funciona na prática, Jeremias. O deputado estadual Ed Thomas, do PSB, concorreu à Prefeitura de Presidente Prudente, distante 560 quilômetros da capital paulista, e venceu no primeiro turno a eleição municipal de 2020. O prefeito eleito assume o comando da cidade em 2021, mas até o final de dezembro ele garante que estará focado nos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Grande abraço para todos. Estou muito, mas muito feliz, né? Informação é direito do cidadão e agora, né, com mais informação, com qualidade, os nossos profissionais, esses não precisam de reforma, já são perfeitos, não é verdade? E a Alesp com certeza dá dignidade para a comunicação, para que essa velocidade, né, que tem a notícia possa chegar àqueles que nos assistem, àqueles que nos ouvem, que estão nos acompanhando agora. Obrigado pela oportunidade. Deputado, até o final de 2020, o senhor ainda está deputado, mas foi eleito prefeito da cidade de Presidente Prudente nas últimas eleições. Como é que o senhor pensa, então, já essas próximas semanas de transição, né, entre deputado para prefeito? Olha, eu estou trabalhando, eu estou focado aqui na discussão do orçamento que vai começar, que é muito importante para o estado de São Paulo. Então, eu sou um deputado do interior, deputado distrital, tenho 4 mandatos, né? E fui eleito, graças a Deus e ao povo, como prefeito da minha cidade, que é Presidente Prudente, da grande Presidente Prudente, que é capital do interior, que é capital do Oeste, que tem índices maravilhosos de
qualidade de vida, mas que se ressente de mais investimentos, né, principalmente do governo do Estado. Por isso a minha presença, o meu cumprimento até dezembro, discutindo esse orçamento, fazendo solicitações de recurso não só ao governo do Estado, mas despachando também daqui para o governo federal e com os deputados para que possam mandar recursos para todas as áreas em Presidente Prudente e a nossa região. A minha região é a 10ª região administrativa do interior, são 53 municípios, né? E eu tenho essa obrigação ainda e cumprirei ela até o fim, e a partir do ano que vem, Deus permitindo, a gente vai administrar essa maior cidade do interior, que para mim é um grande orgulho, né? E no primeiro momento, nós vamos cuidar das pessoas. As pessoas precisam de cuidados, né? Não existe projeto maior, né, do que cuidar do ser humano. E isso em todos os segmentos, né? Desde criança, idoso, doente, o desempregado. Nós vivemos um momento muito difícil, né? Justamente nesse momento difícil de pandemia, o senhor tocou numa questão primordial, que é a questão de orçamento, e orçamento para 2021, nesse, entre aspas, ainda pós-pandemia, apesar dessa segunda onda vindo da Covid-19. Como é que o senhor imagina, então, essa questão orçamentária para 2021? O senhor bem falou agora, né? Estamos na discussão nesse momento aqui na casa sobre a LOA, e o senhor tem ainda essa questão da prefeitura. Como unir, então, e pensar para 2021? Eu tenho que pensar muito, né, nessa discussão do orçamento do Estado de São Paulo, porque todo prefeito eleito, ele vai trabalhar o ano que vem com o orçamento, né, deste ano, aprovado deste ano para o ano que vem. Então é o prefeito anterior que deixa essa situação. Presidente Prudente tem um orçamento de quase 800 milhões. Parte dele comprometido com folha de pagamento, com fornecedores. Então, nessa discussão do orçamento, é colocar essas emendas para toda a 10ª região administrativa e para a cidade-mãe, que é Presidente Prudente. Essa é a minha obrigação, sempre o fiz, desta vez, né, mais ainda. É um momento da gente fazer mais com menos. A gente tem que ter criatividade. Que cortes têm que serem feitos, mas naquilo que é supérfluo, naquilo que não acrescenta na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o tijolo, o ferro, a areia, o asfalto, o concreto é muito importante. Mas esse investimento para esse ano que vem é deixar terminar obras iniciadas, e o Estado da mesma forma, né? E começar, né, uma retomada da economia, porque o emprego é o que transforma a vida das pessoas. Mas precisamos qualificar pessoas, porque eu acredito muito no ano que vem, por mais que se diga, será um ano de dificuldades? Sim, mas a gente tem como superar isso. Eu tenho plena certeza que, né, na aglomeração do bem, e eu digo, sem placa partidária, e eu sou muito do diálogo, a gente vai conseguir, né, superar todas essas dificuldades. A gente está preparado para isso, vai acontecer o melhor, eu acredito realmente no melhor, mas cuidar das pessoas, principalmente na geração de renda e de emprego. Esse investimento, né, na retomada, desburocratizar para empregar, basicamente é isso. Nós conversávamos até um pouco fora do ar, né, deputado, sobre essa questão do cuidar de pessoas, né? O senhor repetiu agora essa fala no sentido que sem as pessoas a economia não vai para frente. Não. Né? Então precisa se pensar, então, também na saúde das pessoas, mas de dar meios para que essas pessoas consigam também retomar a sua vida econômica, que foi muito afetada com a pandemia. Muito afetada. Nós temos, basicamente, né, eu tiro por Presidente Prudente, com o fechamento, né, com esse isolamento, a economia perdeu muito. Eu creio que o planejamento poderia ter sido melhor com ciência e economia. Até porque a ciência precisa, né, do dinheiro dos impostos pagos pelo contribuinte para financiar, né, pesquisas, né, e a saúde das pessoas. Essa é a minha opinião. Eu creio que não deveria e não poderia ter sido, né, desta forma,
e desta maneira, porque em outros estados a gente teve diferenças, né? E não tivemos economia tão afetada como foi o estado de São Paulo. E esse cuidar das pessoas é dando a ela a dignidade de buscar o seu sustento. As pessoas não vão viver para sempre com o auxílio do governo federal ou a cesta do governo do estado para as nossas crianças, da merenda. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Nós precisamos cuidar de todos os protocolos, cuidar daqueles que mais precisam, nossos doentes mais vulneráveis, nossos idosos, né? Não deixar aglomerar, enfim, higiene acima de tudo, mas nós precisamos trabalhar. Está todo mundo esperando um dezembro, principalmente o comércio, né? Para vender realmente um pouco mais. Então a gente tem que ter esse respeito, tanto com a economia quanto a ciência, e fazerem com que ambos possam caminhar juntos para que a vida das pessoas não piore mais do que está. Deputado, equacionar essa questão, né, econômica com a questão também de saúde, no sentido, as pessoas precisam ir trabalhar, precisam ter o seu sustento e ao mesmo tempo precisam se cuidar. Durante esse ano, nesses últimos meses, deputado, o que ficou mais latente para o senhor com relação a esse cuidar e com relação de como as pessoas também, umas cuidaram das outras? Olha, o que a gente vê é uma tristeza, e eu posso dizer isso porque eu participei de uma campanha eleitoral com 12 candidatos em Presidente Prudente. Na minha opinião, que é simples, nem eleição deveria ter acontecido, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Eleição não tem como não ter aglomeração e contato. Mas, enfim, isso aconteceu. E nós temos aí números que estão aumentando, não é isso? Houve um relaxamento, creio eu, também por parte da população. Esse vírus não vai embora agora. Não acredito em segunda onda, porque não terminou a primeira. Nós teremos que, num primeiro momento, junto com médicos, junto com infectologistas, junto com gente da saúde, gente da educação, é aquela aglomeração que eu disse, né? Eu, dentro da minha cabeça, já como prefeito eleito, é uma simetria de todas as secretarias, tá? Para a gente poder fazer toda essa retomada. Não é só o Covid que está levando embora. O colesterol, a pressão alta, o derrame, o infarto, a depressão, que já era o mal do século, se tornou, com certeza, a primeira doença, né? Porque distanciamento social é uma situação. Distanciamento humano é o que é o prejudicial. E a gente se distanciou principalmente do humano, que é aquela pessoa que a gente ama, o vô, a avó, né? A família reunida, o almoço de domingo. Eu estou falando de algo básico, mas essencial para a vida da gente, que é família. Eu acho que esse foi o grande pecado. Esse, infelizmente, foi a perda realmente maior. Nós perdemos muitos sentimentos e adquirimos outros sentimentos amargos e ruins, né, que nos deixam hoje realmente tristes por causa dessa situação. Mas eu creio que no Brasil faltou o quê? Faltou o engajamento de todos com respeito, porque a pandemia virou uma politiquimia, virou uma briga, desvios, roubos, superfaturamentos. Eu falo isso porque participei do PDO, que é um grupo de 10 deputados, nós fizemos essas fiscalizações e está tudo na justiça. E as pessoas não ficam em casa assistindo tudo isso, né? Um país sendo acharqueado e roubado. E aí a pessoa já não acreditava no político, né? Vai acreditar num vírus. É triste dizer, mas há pessoas que enriqueceram com o Covid, tá? E tudo isso tirou, né, o crédito de uma doença, de um vírus tão perigoso que tem matado as pessoas. E as pessoas, eu vou ficar em casa e a comida que não vem, governos que
não abriram mão dos seus impostos, prefeituras também não, a fatura realmente está chegando, e pagar de que jeito? E aí a pessoa só vê um caminho: eu preciso trabalhar, eu preciso buscar o meu sustento. Eu creio que, infelizmente, nós não encaramos como deveria ser encarado, né, toda essa situação. Né? Fomos diferentes de outras partes do mundo. Né? Foi um grande pecado com as pessoas, principalmente aqueles mais vulneráveis, contra os mais pobres. Então eu creio que todo político que está político, seja o governador, seja o presidente, eu como deputado que viro prefeito e outros que estarão como prefeito, tem essa grande missão, né, de cuidar, né, de todos os segmentos. E justamente do cuidar também, sabemos que os municípios paulistas, como todos os municípios, também dependem de muitas emendas que saem, né, aqui do Legislativo Paulista. Como serão, então, essas interlocuções do senhor com o Parlamento Paulista a partir do dia 1º de janeiro? O quanto essas emendas se tornam ainda mais essenciais nesse momento? Se o senhor puder falar para quem está ouvindo, vendo a gente, também lá na região de Presidente Prudente, quais serão as suas ações desse início de mandato por lá? Olha, eu sempre cumpri com a minha obrigação. É simples, eu estou aqui para cumprir com a minha obrigação. É um recurso do deputado, né? Há quem não, de repente não concorde, mas eles chegam em cidades pequenas de 3 mil habitantes, que o orçamento da cidade é só para folha de pagamento e para, né, o pagamento de compras. Então, as emendas chegam num momento bom, seja para a reforma de um posto de saúde, seja para um raio-x, para uma ambulância, para uma patrulha agrícola. Eu sou apaixonado pela terra, pela agricultura, né, por mecanização, por tecnologia. Então, essas emendas são muito, muito importantes. Somos em 94 deputados, todos eles com suas bases eleitorais. Os prefeitos aguardam sempre esse momento, mas eu creio que é mais do que isso. O orçamento, né, fatiar o bolo orçamentário, principalmente para as regiões mais pobres, e eu digo pobres de investimento do estado de São Paulo. Eu venho do Oeste Paulista. E quando fala que a minha região, junto com o Vale do Ribeira, são as duas mais pobres, né, eu coloco pobre de investimento. Porque nós temos uma riqueza de produção muito grande, tanto o Vale do Ribeira como, né, o Oeste Paulista. Mas, infelizmente, parece que é uma situação no país que as pontas do estado, onde se inicia o estado, seja aqui no Vale do Ribeira, perto do Rio, seja na minha região, onde começa o estado de São Paulo, que é Presidente Epitácio, Rosana, Primavera, né, Panorama, e do outro lado o Mato Grosso do Sul, e do outro lado o estado do Paraná. O estado começa lá. Essas regiões acabam não fazendo parte, né, com recursos nesse bolo orçamentário. A gente sabe que a maior população ela é urbana, que aqui é necessário muitos investimentos. A grande São Paulo, as grandes cidades, mas as pequenas cidades são os braços que sustentam essas grandes, com a agricultura familiar, com a alimentação, com o agronegócio, né? Porque nada disso parou na pandemia. Se tivesse parado, a situação era muito, mas muito pior. Então o orçamento, né, é mais importante que as emendas. Nós colocamos também as emendas orçamentárias, que é num volume de recursos maior, para que o governo possa analisar e acatar, né, porque é esse dinheiro que resolve. Tudo é muito importante, os 100 mil, 200 mil, sabe? 200 mil numa cidade pequena faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E às vezes para São Paulo, não, né? Às vezes para Presidente Prudente, que já é uma cidade, né, grande, de 230 mil habitantes, Ribeirão, Rio Preto, Bauru, né? Mas a cidade, são 645 municípios. Então a minha cidade... Cada um com a sua realidade. Né? Cada um com a sua realidade. E eu creio que aqueles que têm uma realidade, infelizmente, mais cruel e ruim, que tem que ter um olhar do Estado e que tem que ter o olhar dos deputados nesse instante. Eu acho que a gente está atingindo isso, né? Eu acho que com a pandemia, com essa discussão maior de dinheiro para a saúde, né, a gente vai direcionar melhor ainda esses recursos. Por falar em recurso,
dissemos no início também da nossa entrevista que começaram os debates, então, sobre a lei orçamentária anual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor falou também que gosta muito do diálogo. Nesse momento, teremos que ter muito mais diálogos entre os pares e entre os deputados com relação a esse orçamento, que a gente usa aquela frase, né? O cobertor é curto. Olha, é parlamento, é parlar, né? É conversar sem parar, é falar, é discutir, é debater e muitas vezes vem até o embate, que é saudável para a democracia, né? E é nessa discussão que aparecem as melhores ideias, que a gente aprimora o orçamento do executivo, né? Essa é a nossa obrigação, aprimorar, melhorar, qualificar, né? Então, é muito importante. Eu sempre gostei desse momento, dessa discussão, porque é um momento de aprendizado, né? Muitas vezes você fala, eu tenho uma ideia, aí você ouve um deputado falando e você fala, a ideia dele é melhor. A ideia dele, com certeza, é bem melhor. Precisamos fazer a dele. Eu repito muito isso, sempre tenho repetido. Se a sua ideia é melhor que a minha, eu tenho que ter humildade de fazer realmente a sua. Então, o Estado, o governo, às vezes coloca lá situações que tem que ser aquilo ali, né? Sim. Ele tem a caneta, mas há outras situações que a nossa caneta, que a nossa discussão, o nosso debate melhora muito o orçamento. Quero agradecer, então, o deputado Ed Thomas, prefeito eleito de Presidente Prudente, pela nossa conversa aqui no Jornal da Rede Alesp, contribuindo para que você aí em casa entenda muitas coisas sobre, principalmente orçamento e sobre mandato. Obrigada, deputado, e boa jornada, então, como prefeito. Estou muito agradecido, muito feliz nessa eleição. Há uma grande vitória, que é a vitória da verdade. Os fake news não prosperaram, né? O cérebro das pessoas, eles já olham e sabem aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, né? E eu vi isso na rua, eu vi isso na rede social, que infelizmente tem maldade realmente espalhada, gente que assassina reputações, mas ganhou essa comunicação aqui, a comunicação da verdade, da transparência, tá? E eu creio que a gente vai avançar muito mais, muito mais. Me permita dizer obrigado, presidente Prudente, obrigado a todos, né? Eu penso que política é um instrumento transformador, tá? E a gente vai transformar isso pela política, para as pessoas não deixarem de acreditar. Cidades que têm o segundo turno, não deixa de cumprir com a sua obrigação, porque senão você não pode nem reclamar depois, sabe? Não vai viajar não, vai votar, pesquise seu candidato, olhe para você poder cobrar depois e a gente tenha um espetáculo de democracia e que quem ganhe não é o candidato, mas que quem ganhe é quem nos assiste, é quem está nos vendo agora. Não deixe de acreditar, a política vai transformar sim a vida das pessoas, dependendo da forma que você votar. A Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo e a última reclassificação do Plano São Paulo em 2020 foram os assuntos centrais da conversa de nossa reportagem com o deputado estadual Sargento Nery do Avante. Parabéns, está muito bonito, merecedor um ambiente para vocês que faz um belo trabalho. Perfeito. Deputado, estamos finalizando hoje, 1º de dezembro de 2020, um ano tão difícil e atípico como esse de 2020. Estamos no momento próximo à votação da Lei Orçamentária Anual. Quero começar essa conversa com o senhor justamente falando desse momento que está próximo para ser votado aqui na casa. Qual que é a análise do senhor? Essa legislatura não foi fácil, né? Vocês acompanharam, nós tivemos aí assuntos que tivemos que quebrar alguns paradigmas. A própria pandemia atrapalhou muito o Estado, atrapalhou o país, não porque o mundo, né, trouxe muitas dificuldades financeiras no sistema de saúde. E nós tivemos que fazer um esforço muito grande aqui na Assembleia Legislativa para ajudar a população. E um dos esforços que nós fizemos foi cortar na própria carne, né? Nós diminuímos aí nossos salários em 30%, nos custos do gabinete em 40%. Então essa foi a doação dos deputados do Legislativo à sociedade paulista. Foi a única casa legislativa do Brasil, né,
que fez esse corte de 30% no salário. Sim. Então nós estamos aí atentos e, claro, preocupados com a parte financeira do Estado, porque é a parte mais difícil, porque é ela que subsidia aí os serviços públicos, como saúde, educação, segurança. Então isso nos traz muita preocupação. E também nesses últimos meses, até pela questão do cobertor curto, do que precisava ir para a saúde, para tentar conter, né, a Covid-19 no estado de São Paulo, o senhor e outros deputados aqui da casa também criaram um grupo de fiscalização, o PDO. Gostaria que o senhor falasse, então, para quem está em casa, vendo e ouvindo a gente, qual o balanço que o senhor faz do grupo que intensamente foi atrás de contratos e afins para não deixar justamente o dinheiro que seria investido em alguns locais não irem para outros, né? Sim, o Grupo PDO, nós fizemos um balanço de toda a atuação, nós chegamos aí num número de 2 bilhões, onde nós conseguimos reter nos cofres públicos, ou pelo menos que não fosse gastos de forma irregular. Então foi um número expressivo, um bom trabalho, porque nós temos dificuldade no governo João Dória em buscar informações. Não é um governo que tem a clareza das informações de contratos, de gastos. Então isso dificulta muito. E quem não conhece o processo de licitação, o processo de compra do Estado, não entende como é difícil você localizar um erro num contrato ou numa compra. Mas, por felicidade, o PDO fez um trabalho espetacular, inibindo aí 2 bilhões, né? Uma cifra aí considerável. O grupo não vai parar de trabalhar. Hoje eu tenho reunião com todos os deputados. Nós continuaremos fazendo o trabalho de fiscalização, principalmente no instrumento de saúde, que é o que nesse momento mais importa ao cidadão. O grupo ele vem trabalhando também as questões políticas, não só de orçamento, né, não só de gastos, mas também as questões políticas, como esse novo decreto do governador para iniciar uma nova quarentena, né, que nós achamos um absurdo, e fizemos aqui o PDL 41/2019, quem quiser consultar, né? Aproveitando, então, ontem o governo do estado de São Paulo, como a Melissa nos trouxe no início do jornal, reclassificou todo o estado de São Paulo. Voltamos para a fase amarela, então, aproveitando o senhor fazendo essa análise nesse momento dessa regressão. Nós antecipamos, e fizemos, elaboramos o PDL 41/2020, né? Inclusive eu vou deixar em suas mãos para que você também conheça o teor. Sim. Mas o que o nosso governador João Dória está fazendo é um absurdo, é uma atitude política, uma atitude arriscada, onde o Estado agora começou a ter uma movimentação econômica em todos os setores. Ele vem com essa nova quarentena. A população não aguenta mais, e se houver a necessidade realmente dessa quarentena, a responsabilidade é dele, que não estruturou aí os instrumentos de saúde para fazer um melhor atendimento, para ter isolamento. Ficou gastando milhões em hospitais de campanha que não tinha necessidade, como o hospital de campanha do Ibirapuera Pacaembu, que eu cansei de falar, que fica dentro da mesma circunscrição regional da cidade de São Paulo. Ele deveria ter feito um no extremo leste, extremo oeste. Então, essas atitudes erradas do governador acabou, sim, fazer com que ele tenha que entrar com quarentena. Se houve essa necessidade, o único culpado é sim o nosso governador do estado de São Paulo, que não fez a lição de casa na saúde. Então fica aqui registrado o quanto ele não cumpre o que ele fala. Tudo que ele declara, ele volta atrás, porque ele havia nos falado em entrevista que não ia retornar mais essa quarentena. E se ele está voltando atrás de uma promessa dele, é porque ele próprio errou na construção daquilo que poderia ser evitado.
O senhor acredita, então, que cada região e cada cidade deveria novamente, então, ter uma análise própria para aquela região, não se pensar, então, no todo, como foi feito, né? A gente volta todo o estado de São Paulo para a fase amarela. Não, com certeza, nós precisamos ter... Isso teria que ser um estudo primário do próprio governo, do próprio secretário da Saúde, porque se nós pegarmos aqui a Zona Sul, nós temos o Hospital Campo Limpo, que é um deles. Nós temos lá o Hospital Regional Sul, onde poderia se fazer um trabalho muito grande de atendimento de Covid. Nós temos aí os hospitais da Zona Leste, mas todos os hospitais que nós, do Grupo PDO, fiscalizamos, percebemos que pouco tem material para isso. Essa reunião será feita hoje para nós direcionarmos novamente as fiscalizações. Sim. Precisa os deputados sair da Assembleia Legislativa para fiscalizar o aparelho de saúde, porque a secretaria, o próprio governo, não tem competência para fazer esse gerenciamento. Então nós vamos lá como fiscalizador, provavelmente nós começaremos aí as visitas nos hospitais para ver a realidade, porque até então, na pior fase da pandemia, nós fizemos isso, você lembra? Nós fomos os únicos deputados a entrar em UTI de Covid, entrar nos hospitais de Covid, para realmente ver a realidade. E pior, né, a surpresa que nós tivemos lá na fiscalização do Hospital do AMB, onde ele e o Bruno Covas falavam que tinham 1.870 leitos, que era inverídico, só 400 e poucos leitos que funcionavam, os outros 1.400 estavam sucateados. Então nós vamos retomar esse trabalho sim. Então lembrando, para quem está ouvindo, vendo a gente, o PDO, ele fiscaliza, não tem nenhum poder punitivo. Até para quem está em casa entenda, vocês fazem a fiscalização. Qual que é o trâmite, então, até para se chegar no Ministério Público? Qual que é para o pessoal que está em casa também entender qual que é o processo? Isso é interessantíssimo que você colocou. O deputado, ele não tem o poder processante, né? Ou de julgamento. Então, o que nós fazemos? Nós fiscalizamos, identificamos um contrato, um serviço que não condiz com a realidade ou está irregular. Aí nós representamos esse fato ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas. Se houver verba federal, será representado no Ministério Público Federal. E aí o Ministério Público sim que tem o poder de investigar e processar, porque ele é o dono da ação penal. E cabe à Justiça julgar, condenar ou não a atitude. Nós entramos aí, posso te garantir, com mais de 20 representações, seja contra a Secretaria, Governo de Estado, prefeituras e secretários. Então é um trabalho bem minucioso, não é um trabalho fácil. E nós não fazemos só o trabalho nas documentações, nós vamos no local verificar, para ver se a empresa contratada tem capacidade para entrega, se realmente fez a entrega, ou nós vamos no hospital para ver se tem equipamentos, se tem medicamentos, se está sendo bem atendida a população paulista. Eu lembro, logo no início dos trabalhos do PDO, eu conversava com o senhor justamente no programa Ideias e Debates, e nós falávamos, e o senhor nos contava justamente que o PDO também é um grupo apartidário. São vários deputados de diversas denominações políticas que se colocaram à disposição da população, é isso? Verdade, é um grupo apartidário, né? Então nós não temos ideologia partidária. Nós não trabalhamos com politicagem, né, de ficar na tribuna xingando o governador, xingando o secretário, xingando todo. Não, nosso trabalho é técnico, é um trabalho jurídico. Então nós apuramos e mandamos para aquele que tem competência, que é o Ministério Público ou o Tribunal de Contas. Mas é bacana falar isso, porque eu lidero ali 10 deputados que são de várias siglas partidárias. Se não me engano, são 7 partidos. Que é uma política nova, que nunca houve no estado de São Paulo, e posso arriscar que não há no Brasil um grupo de deputados em outros estados que fiscalizam o executivo. Então é um trabalho novo, um trabalho necessário,
E posso até arriscar em falar que é um trabalho exclusivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Grupo PDO, fazer esse trabalho de fiscalização, principalmente em loco. Principalmente logo. Posso nomear, então, Claro. os deputados? Então, Sargento Neri, Tenente Coimbra, Márcio Nakashima, Coronel Telhada, Adriana Borgo, Letícia Aguiar, Edio Thomas, Coronel Nishikawa, Agente Federal Danilo Balas, Edna Macedo e Conte Lopes. Então, a gente vê que são vários deputados debruçados também em levar a população... E Pode falar. até vou te interromper, com muita felicidade, né? Hoje nós temos o primeiro prefeito do PDO, né? Nosso grande deputado, Ed Thomas, que foi eleito presidente prudente. Sim. Então, nós estamos muito felizes, porque por fazer parte do PDO, nós temos convicção que ele fará uma gestão honesta e voltada para a população, porque Ed Thomas esteve em todos os trabalhos conosco. Então, quero aqui, em público, parabenizar meu amigo Ed Thomas, que hoje é prefeito da cidade de Presidente Prudente. O senhor falava há pouco também que o grupo é um grupo técnico, né? E quando a gente fala de lei anual orçamentária, a LOA, também é uma questão técnica, né? Ainda mais num ano que nós sabemos de dificuldades até econômicas. Qual que é a análise que o senhor faz nesse momento? Com essa reclassificação do Estado para a fase amarela, teremos novos debates aqui na casa com relação para onde essa verba irá? Muda alguma coisa no debate dos senhores? Olha só, quando nós estamos falando em reclassificação que o governador está querendo dar, nós não estamos falando só colocar o cidadão dentro da casa dele. Nós estamos falando que o governo está mexendo frontalmente com a economia do Estado. Você sabe, se nós não tivermos na ponta final o consumidor, toda aquela cadeia produtiva, ela trava. Então nós precisamos ter emprego para que o consumo, haja consumo, para que essa cadeia produtiva não trave, essa engrenagem continue rodando. E isso traz recursos para o Estado para quê? Subsidiar os serviços públicos, né? E até mesmo a parte de infraestrutura, obras e tudo mais. Então preocupa muito, muito. Então o PDO também está trabalhando em conjunto na lei orçamentária. É claro que cada deputado tem as suas particularidades, sim, mas nós estamos com o jurídico fazendo uma análise também em macro, né, na lei orçamentária, em grupo do PDO. Agora, falando das suas ações, deputado, nós sabemos que o senhor pensa muito também em segurança pública. Temos aí 2021 chegando. O senhor pode contar, então, o que o senhor fez nesse ano com relação à segurança pública e aquilo que se pode pensar já para 2021? Olha, uma coisa que eu fiquei muito feliz, né, que era um paradigma que nós conseguimos quebrar. O bombeiro não estava no recebimento do bônus. Nós conseguimos, em acordo com o vice-governador, o qual eu agradeço publicamente, conseguimos incluir o bombeiro no recebimento do bônus, que era uma injustiça muito grande. Conseguimos também modificar o pagamento da diária do bombeiro, porque o bombeiro era a tropa que mais trabalhava em número de horas e o que menos recebia em valor de diária. E com um diálogo muito grande com o vice-governador, nós conseguimos também resolver esse problema. Então, hoje, o bombeiro recebe o valor de diária como todos os outros policiais. Não só os bombeiros, mas todos os policiais militares ou civis que trabalham na escala de 24 por 48. Isso foi um ganho muito grande. Nós conseguimos também aprovar o PLC 40 em 2019, onde eu estou trabalhando aí para quebrar o veto do governador, que acaba com uma injustiça muito grande. Que quando um policial militar vem a falecer, a sua família demora 4, 5 meses para receber a primeira pensão. Com esse projeto de lei que foi aprovado aqui na casa, obriga a SP-Prev pagar a pensionista no primeiro mês após o falecimento. Então isso tiraria esse sofrimento financeiro da família, né? Já porque tem um sofrimento emocional, né? E aí a gente acaba aliviando esse sofrimento financeiro da família.
Fora isso, nós estamos atuando frontalmente com o governo do estado em algumas atitudes, como, por exemplo, transferência de policiais militares em ocorrência resultado morte. Nesse momento, o policial não pode ser transferido, ele tem que ser acolhido, ele tem que entender qual a situação desse policial psicologicamente, emocionalmente. Então, não é transferir ele ou colocar ele numa situação ou até mesmo longe de casa. Em conversa com o comandante-geral, nós conseguimos aí coibir que fizesse transferências longe, então policiais do interior vir para São Paulo ou de São Paulo ir para o interior. Então, essas transferências estão sendo dentro da circunscrição do CPA ou até mesmo do batalhão. Então, isso também foi um grande avanço do nosso mandato nesse ano. Perfeito. Então, eu agradeço ao deputado Sargento Nery por essa visita aqui à nossa redação, por tantos esclarecimentos. Para você que está aí em casa, estamos no final do ano. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para quem vê o senhor agora. Olha, eu sou muito temente a Deus, né? Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de fé, porque Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E da boca dele só tem coisas boas. Então eu desejo a todos que consiga superar essa fase tão difícil, tão complicada, que todos nós vivemos, né? Eu fui infectado com Covid, fiquei 11 dias internado, passei muito mal. Mas superamos essa fase e não paramos de trabalhar. Eu espero que o governador João Dória deixe de ser aquele administrador empresarial frio que pouco se importa com o recurso humano e visa muito patrimônio e volte aos olhos à população de São Paulo que tanto clama por uma melhoria, tanto espera desse governo uma coisa boa, porque até agora nada, mas nada foi feito de bom para a população paulista. Ele só conseguiu cativar e renovar os seus votos empresariais aos amigos empresários. Quanto à população, ele não fez nada. E isso me preocupa muito, porque é um possível candidato a presidente. Imagina um homem desse à frente da presidência do nosso país. Vai acabar com o país, vai acabar com a população do Brasil. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Eu não me canso de parabenizar vocês pelo belo trabalho que faz, né? Sempre levando a informação com realidade, com verdade, nada editado, e isso é bacana. Então, parabéns e que vocês também tenham um final de ano muito próspero. A Lei Estadual de Liberdade Religiosa, recém-aprovada aqui na Assembleia Legislativa, motivou uma ótima entrevista com a deputada estadual, a doutora Damares Moura, do PSDB, autora do projeto sobre esse tema. No último dia 25 de novembro, foi aprovada na Assembleia Legislativa o projeto de lei de sua autoria sobre a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, E eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos ouve sobre a aprovação dessa lei tão importante, que é um marco para a nossa sociedade, Sim, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, ela realmente constitui um marco histórico para a liberdade religiosa no Brasil e no estado de São Paulo. E eu posso até me arriscar a dizer que também é uma legislação histórica do ponto de vista internacional, porque nós não temos conhecimento de uma legislação que seja tão ampla. Há países nos quais eu acompanhei, pelo menos um deles, eu estive pessoalmente, que foi um país vizinho nosso aqui, na América do Sul, Peru, que também aprovou uma lei nacional de liberdade religiosa. Também Portugal tem uma legislação nacional de liberdade religiosa e são legislações bastante amplas. Mas a nossa aqui, eu entendo que ela tem um diferencial. Nós fomos muito pragmáticos nesta legislação, alcançando as mais diversas situações de convivência humana, ou espaços de convivência humana,
onde o exercício da liberdade religiosa precisa ser garantido. Então, nós estamos falando de liberdade religiosa nas relações de trabalho, liberdade religiosa no serviço público, liberdade religiosa em escolas militares, liberdade religiosa em outros espaços de convivência humana, e talvez esse aspecto multidimensional desta lei confere a ela esta característica, esse ineditismo, não é? E esse caráter de historicidade para a liberdade religiosa aqui no Brasil e, claro, aqui no nosso querido estado de São Paulo. E a senhora falou justamente, né, são contemplados 83 artigos que propõem o combate à intolerância religiosa. A senhora também fundou a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB aqui de São Paulo, que foi a primeira no Brasil. A senhora presidiu essa comissão por 10 anos. Qual o legado, então, dessa comissão também para o mundo do direito, deputada? Você sabe que tudo tem uma história, não é? E é tão extraordinário a gente poder resgatar, não é, esta história. Eu nem estou falando da história da liberdade religiosa no Brasil, que a gente não teria tempo, que também é interessantíssima, e a gente conseguiria fazer uma cronologia da liberdade, do direito à liberdade religiosa, desde o Brasil colônia, não é, até os dias atuais, mas só para me limitar aqui a história da minha atuação em defesa da liberdade religiosa. Né? Em 2006, portanto, há 12 anos aproximadamente, nós fundamos a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Foi a primeira do Brasil, a do estado de São Paulo. Inclusive, fizemos um trabalho intenso para influenciar outras seccionais do país, e temos hoje já em torno de 20 estados brasileiros que também criaram a Comissão de Liberdade Religiosa nas seccionais da OAB, mas a de São Paulo, de fato, foi a primeira, e foi um pontapé, ou foi um passaporte importantíssimo, não é, para essa emancipação da liberdade religiosa no estado de São Paulo, que hoje, não é uma voz para o Brasil e é uma voz para o mundo. Não é? Os avanços que o estado de São Paulo conquistou, não é, na defesa da liberdade religiosa. E, naturalmente, que esse começo tão importante, especialmente da minha atividade como advogada que sou e atuando na OAB em defesa da liberdade religiosa, foi determinante, não é, para que a gente pudesse, de uma forma tão amadurecida e com um acúmulo na defesa da liberdade religiosa já de tantos anos, né, estivéssemos prontos para construir uma legislação que realmente fosse inclusiva. Né? Essa palavra, para mim, ela é importantíssima no contexto dessa legislação. Inclusão, porque o direito é para incluir todos. Né? Não se pode propor uma legislação com esta natureza, não é, para tratar de um direito fundamental que exclua, de alguma forma, qualquer grupo religioso. Não é? Inclusive, a liberdade religiosa é o direito de ter uma religião e é o direito de não ter uma religião. Né? Então, eu acho que é muito significativo este momento, e quero concordar com você de que, de fato, esta atuação da OAB São Paulo, por meio da Comissão de Liberdade Religiosa, foi um importante passo para que nós amadurecêssemos a defesa desse direito e chegássemos agora a uma legislação tão ampla e tão inclusiva. Agora, deputada, são 83 artigos, né, que propõem aqui o combate à intolerância religiosa. Qual a análise que a senhora faz deste tema aqui no estado de São Paulo? A intolerância religiosa no mundo, não é, e também no Brasil, ela dá sinais de que está num processo de acirramento, a intolerância religiosa. Não é? Portanto, nós estamos falando de um problema real e só não entende
não é, a gravidade deste problema àqueles que não estão atentos, não é, A gente já retoma o contato com a deputada doutora Damares Moura, falando então, analisando esse momento sobre liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo. Ela que tem uma trajetória aí, Tayana, de quase 2 décadas aí sobre o tema, falando sobre o tema. Deputada, a senhora está conosco novamente, pode seguir a sua análise. Eu estou ouvindo bem vocês. Vocês me ouvem? Sim, perfeito agora, deputada. Vocês me ouvem, não é? Sim. Então, eu dizia que até aproximadamente o ano de 2012, não é, o serviço, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, que nós conhecemos, não é, que é um serviço hoje do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e que já foi um Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, que depois foi Secretaria dos Direitos Humanos, retornou a ser Ministério, e agora é o da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não é? Este atendimento, este canal de denúncia, do ponto de vista nacional, é o único canal que os indivíduos têm para denunciar a intolerância religiosa. E também acaba sendo, não é, o único parâmetro que nós temos hoje para dimensionar a intolerância religiosa no Brasil. E números não tão atualizados, mas são sinalizadores, não é? A cada 15 horas, e há uma subnotificação altíssima. Porque quantas pessoas sabem que podem denunciar a intolerância religiosa no Disque 100? Quantos sabem? Não é? Então, a subnotificação é altíssima. E mesmo assim, o Disque 100 informa que a cada 15 horas aproximadamente há uma denúncia de intolerância religiosa por este canal de atendimento. E números também informados pelo Disque 100, aproximadamente 71% da intolerância no Brasil, ela é direcionada às religiões de matrizes africanas. E outros percentuais menores, aproximadamente 20%, endereçada às religiões, ou as denominações, não é? Porque religião não seria o melhor termo, as denominações religiosas evangélicas, não é? E outros percentuais ainda menores para outras minorias religiosas que não são menos importantes, mas naturalmente não são objeto da mesma intolerância, por exemplo, endereçada às religiões de matrizes africanas. E o que nós tínhamos de violência simbólica, né? Como é que essa intolerância se traduz? Ela se traduzia de uma forma mais ampla, de forma simbólica. Hoje, a gente já tem violência real, de uma forma mais volumosa, que são ataques, não é, a espaços religiosos, depredações, não é, invasões e até violência física promovida contra religiosos dos quais o agressor discorda, né? Então, nós estamos falando de uma violência simbólica, mas também já estamos falando de violência real, inclusive aqui no Brasil e no estado de São Paulo. É um momento de muita vigilância para que um instrumento legal como este, que eu tenho a honra muito grande de ter sido autora, embora ele tenha sido construído, não é, com a participação de tantas lideranças religiosas, juristas, e tantas pessoas estiveram juntamente conosco, um texto que nasce de muitas mãos, de muita escuta e de muita participação, um texto participativo, não é? Mas tive a honra de ser autora desta lei. Ela é um importante instrumento nesse processo de vigilância da intolerância religiosa e da garantia do direito à liberdade religiosa. Tá certo, deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aí agora na feliz expectativa de em breve termos esta lei em vigor no estado de São Paulo para nós alcançarmos ainda mais garantias ao exercício do direito à liberdade religiosa, que é princípio constitucional. O programa TV em Revista faz um rápido intervalo, voltemos em instantes, não saia daí.
Estamos de volta e ressaltamos o intenso trabalho estadual de proteção às mulheres sob a coordenação da delegada de polícia Jamile Jorge Ferrari. Olá, sou Jamila Jorge Ferrari, delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Também é o Dia Estadual de Prevenção ao Feminicídio. Precisamos conscientizar homens e mulheres da necessidade de proteger e prevenir a violência contra a mulher. Aqui no estado de São Paulo, a proteção da mulher e a sua segurança é prioridade de governo. Desde o início de 2019, 9 DDMs 24 horas foram inauguradas, 2 novas DDMs foram inauguradas no estado de São Paulo, em Jacupiranga e São Caetano. E a partir de abril deste ano, a DDM Online passou a funcionar. É mais uma ferramenta criada para a proteção e segurança da mulher. A mulher, vítima de violência, através do seu smartphone, notebook ou tablet, pode registrar o que aconteceu com ela, juntar na DDM Online fotografias das lesões que sofreu, prints de conversa, ameaçadoras e xingamentos e pedir medida protetiva de urgência. Assim, ela, sem precisar sair de casa, pode pedir ajuda e terá, então, a proteção estatal. O feminicídio é um homicídio evitável. Quando a mulher, ao menor sinal de violência, fizer e registrar um boletim de ocorrência, o Estado passa a conseguir protegê-la e, assim, impedir que ela eventualmente seja vítima de feminicídio. Não podemos esquecer que o feminicídio acontece normalmente dentro de casa e o autor desse crime é alguém muito próximo à vítima, namorado, marido, eventualmente ex-marido, ex-namorado ou ex-esposo. Por isso é tão importante que as mulheres registrem, ao menor sinal de violência, o boletim de ocorrência. A partir do momento que ela registra, que a polícia sabe que ela precisa de ajuda e que a medida protetiva é deferida, nós conseguimos, através do aplicativo SOS Mulher, proteger essa mulher. Conte sempre com a Polícia Civil do Estado de São Paulo para protegê-la. Olá pessoal, estou aqui ao lado da delegada doutora Jamila Ferrari. Ela é a coordenadora responsável pela Delegacia da Mulher no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de delegacias da mulher em todo o Brasil. São 135 delegacias da mulher. Temos também o sistema online, que é a Delegacia da Mulher, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano aqui em São Paulo. E mais, temos o aplicativo que é colocado no celular em regime protetivo SOS Mulher, para atender aquelas mulheres que estão sendo vítimas de ataques ou de ameaças para a sua integridade. E ontem nós tivemos uma data importante, que é a data internacional da proteção à mulher. Jamila, como vamos aqui nos programas de proteção e de atendimento às mulheres que são ameaçadas e outras que são, infelizmente, vítimas de violência? Com certeza, governador, o Estado de São Paulo considera a proteção da mulher uma prioridade de governo. A DDM Online, que funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia, tem mais de 50 funcionários trabalhando e analisando todos esses boletins de ocorrência, que gerou 15 mil boletins de ocorrência desde abril desse ano. Vocês estão vendo agora aqui o acesso para a DDM Online, a Delegacia da Mulher Online, que funciona 24 horas por dia. Você está vendo agora aqui no vídeo. Se você precisar, como mulher, utilize. O serviço funciona, é eficiente e protege as mulheres em São Paulo. Nos últimos meses, a Organização das Nações Unidas consultou alguns centros de pesquisas em todo o mundo para conhecer estudos relacionados aos impactos da pandemia da Covid-19 na sociedade. Para falar sobre esse assunto, nossa equipe conversou com a professora Marta Arresch, que ela é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. A ONU, além de promover ações e recomendações para ações de governo, né, ela também promove
e organiza agências de fomento em torno de agendas de pesquisa, né? Agendas de pesquisa mais orientadas a produzir recomendações para os governos, né? Então, a FAPESP já tinha uma colaboração anterior com essas agências de fomento e também com a ONU, né? Com a instituição mais voltada à pesquisa no âmbito da ONU. E essa iniciativa, que é uma iniciativa que está tendo um enorme impacto nas instituições internacionais de pesquisa e nos consórcios internacionais de pesquisa, ao procurar uma agência de fomento no Brasil para colaborar, né, internacionalmente, dada a estratégia anterior, a ONU e essas instituições entraram em contato com a FAPESP. Então, a resposta básica é como a ONU chegou na FAPESP, devido a estratégias anteriores de colaboração, né, e a bem-sucedida trajetória da FAPESP na internacionalização da pesquisa, né. Veja, essa agenda de pesquisa, esse roadmap, né, um mapa, um roteiro, né, a ser seguido por instituições de pesquisa, o seu objetivo é produzir rapidamente pesquisas que ajudem os governos a tomar decisões em temas tão importantes quanto esses temas relacionados ao mundo pós-Covid, né? Um dia nós vamos sair da pandemia, né? E um dia a economia, a proteção social, a saúde dos países terá que ser repensada, né? O mundo pós-Covid não será igual ao mundo pré-Covid, né? Então, é muito importante essa troca, esse intercâmbio de informações entre os países, mas organizado pela pesquisa para produzir evidências sólidas e recomendações mais firmes para os governos, né? E em um momento anterior aqui na Rede Alesp, nós conversávamos justamente com o Luiz Eugênio Mello, que é o diretor científico da FAPESP. Ele e a senhora, então, representam a FAPESP nesse momento que a gente está falando, né, de seleção da ONU, enfim, para se pensar nesse pós-pandemia. E o Luiz Eugênio falava do quanto é importante, não só para a FAPESP, mas para o Estado de São Paulo e para o Brasil ter esse reconhecimento no sentido de mostrar para o mundo também a nossa potência em pesquisa e o quanto nós podemos pensar em soluções e auxiliar isso no mundo, né? E eu queria entender da senhora qual é a nossa contribuição, se eu posso dizer assim, nossa, né, puxar um pouquinho para a gente, né, qual que é a nossa contribuição Brasil, então, nesse panorama, porque, aproveitar e pegar minha colinha aqui, né, são 200, a ONU mobilizou 250 pesquisadores de 25 países diferentes, inclusive a FAPESP, como a senhora contou para a gente. Então, qual que é a nossa contribuição nesse momento para a ONU? Então, a ONU já concluiu o documento, né, que é esse documento que está sendo lançado, o roadmap, né. Hoje mesmo eu participei de uma reunião de preparação numa outra agência, de um outro consórcio de agências com as quais a FAPESP tem colaboração, e eles já estavam revendo as prioridades de pesquisa deles por impacto desse documento lançado pela ONU, né, e que vai ter uma enorme divulgação. Então, esse é um documento de enorme impacto. A participação da FAPESP até aqui, e nesse caso específico o professor Luiz Eugênio e eu, foi no sentido de colaborar na produção desse documento, né? O documento, então, esse documento foi produzido numa estratégia que a gente chama de bottom-up, né? Que vai de cima para, de baixo para cima. Baixo para cima. Se definiram 5 temas prioritários. Dentro desses 5 temas prioritários, no interior, né, para cada um desses temas prioritários, 5 temas prioritários, se definiram mais 5 subtemas, e esses 5 subtemas foram convertidos em 5 questões
que serão lançadas, né, para o mundo acadêmico, né, das ciências sociais e das humanidades como editais de pesquisa, né? Então, até o momento, a FAPESP participou na elaboração desse documento. Tivemos uma participação muito ativa através de propostas, de reuniões, e no segundo momento, a FAPESP vai integrar os consórcios de pesquisa que financiarão pesquisas de classe mundial, né? E certamente a ideia, né, é que todas as equipes de pesquisa sejam internacionais, ou seja, que a pesquisa não será feita no interior apenas com referência a um país, mas é requisito dessa chamada que a pesquisa seja cooperativa, né, que ela seja de cooperação internacional. Então, no terceiro momento, os pesquisadores do Estado de São Paulo participarão com pesquisadores do mundo todo em equipes de pesquisa. E justamente então, para quem... Em 3 momentos mesmo, né, como elaboração do documento, como implementação da pesquisa e com o seu corpo de pesquisadores. E para quem está ouvindo, vendo a gente, professora, que talvez não tenha essa familiaridade com essa questão de pesquisa, não entenda como funciona, os meandros e tudo mais, né? A gente está falando de soluções socioeconômicas, né? O que a Covid, a pandemia tem impactado e como se pode buscar soluções para essa questão. Se a senhora puder pontuar para a gente, então, quais são esses pilares e como, por exemplo, algum grupo de pesquisa pode ajudar nesses pilares, no desenvolvimento dessas questões, por favor. Tá. Então, as prioridades de pesquisa, né, dessas agências que compõem esse consórcio de agências lideradas pela ONU são o pilar dos sistemas e serviços de saúde, o pilar dos serviços de proteção social, aí entendido como serviços, né, para além da questão da saúde, mas também serviços que os governos oferecem à sociedade, né. O terceiro pilar é a recuperação econômica dos países. O quarto pilar são as políticas macroeconômicas e a colaboração entre países, multilateral, né? E o quinto pilar é a resiliência das comunidades e a coesão social, né? Então, por exemplo, no pilar do dos serviços de saúde, né, 5 subquestões devem orientar as pesquisas. Que subquestões são essas? Como devem os sistemas de saúde ser organizados para que eles sejam responsivos, ou seja, para que eles produzam respostas às necessidades da população e sejam acessíveis, né? Como devem os sistemas de saúde eliminar a discriminação na distribuição dos serviços e tornar-se condutores de equidade na sociedade? Como devem os elementos, todas as partes do governo serem mobilizadas para promover a saúde, prevenir a doença e se preparar para um futuro de emergências no campo da saúde, né? Há uma grande preocupação mundial de que, lamentavelmente, essa pandemia não seja a única que nós vamos viver no futuro, né? Então, os sistemas de saúde teriam que estar preparados para futuras emergências, né? Quinta linha de pesquisa, como a governança global, ou seja, a colaboração entre os países poderia ser reformada para suportar, para dar apoio, né? Desculpe que eu estou traduzindo do inglês, nós temos um documento do inglês, para dar um apoio mais coordenado, né, contra as ameaças de saúde que transcendem as fronteiras nacionais. E como os sistemas de saúde podem engajar as comunidades, construir confiança e dar apoio a respostas coletivas. Então, dentro daquele grande tema lá da saúde, nós temos 5 questões muito específicas, né, que devem orientar as pesquisas, né? Então, os pesquisadores do Estado de São Paulo, por exemplo, que avaliam, que podem produzir, se engajar em pesquisas que
apresentem respostas para essas questões, né, devem agora se mobilizar para encontrar os seus parceiros, seus colegas de pesquisa em outros países, né, para montar uma equipe de pesquisa que venha apresentar, submeter uma proposta de pesquisa para esse edital. E aqui é muito importante que a gente considere, por exemplo, a experiência dos países, né? Por exemplo, no campo da saúde, né? O grande desafio que nós vamos enfrentar o ano que vem, né, além do desafio da cura, mas principalmente o desafio da distribuição das vacinas, né? Então, ter pesquisas comparadas sobre como é que os países se organizaram para distribuir vacinas, que estratégias foram usadas, é muito importante que isso seja registrado, analisado, avaliado, para que a ciência possa produzir recomendação para outros países que não têm experiência, né? O Brasil, por exemplo, é um país que tem muita tradição de vacina, né? Então, nós temos muito a ensinar para os outros, mas é a pesquisa que vai dizer isso, né? O que teve de importante, o que precisa ser registrado, o que precisa ser repetido. Então, esse é o espírito dessa chamada e esse é o espírito da participação da FAPESP nessa cooperação internacional, né? E, professor, eu acho que uma outra questão que é importante a gente deixar claro também para quem está ouvindo, vendo a gente, não que os nossos pesquisadores, nossas agências de pesquisa não fossem reconhecidos internacionalmente, são, mas no momento em que a ONU chega no Brasil, vem para a FAPESP e pede também esse auxílio, não é? É como se fosse um carimbo dizendo, olha, eles têm muito a contribuir, o Brasil tem muito a contribuir para as pesquisas e para a ciência em todo o mundo. Traduzindo, talvez, de um modo mais popular, o Brasil tem muito a ensinar, tem muita troca de experiência, né? Então, queria que a senhora falasse desse aspecto, do quanto é importante ter uma comunidade científica sólida e que esses trabalhos científicos continuem tendo investimento. Então, é muito importante a gente ter um sistema de ciência, né? E aí esse sistema de ciência, né, ele compreende uma agência de fomento, né? A FAPESP é muito respeitada no mundo, a FAPESP é reconhecida no mundo, né? Então, assim, a capacidade da FAPESP se engajar rapidamente para elaborar, participar ativamente na elaboração desse documento, né? A capacidade da FAPESP, a tradição da FAPESP de cooperação e de seleção de projetos, né, de cooperação internacional, né, e finalmente a capacidade dos pesquisadores paulistas, né, de submeterem projetos, né, você precisa ter uma tradição, você precisa ter experiência de procedimentos, você precisa ter uma massa crítica, né, então tudo isso é recurso que a FAPESP tem, é recurso que o Estado de São Paulo tem, a ciência de São Paulo tem, para poder se integrar em condições de igualdade num consórcio desse tipo, né? Mas é óbvio que para isso, né, isso aqui é o coroamento, né, de um conjunto de investimentos prévios, de uma tradição longamente construída, né, que precisa ser preservada e reforçada, né. Mas é muito importante que a gente tenha toda essa, a que a gente chama, né, na área de pesquisa, de políticas públicas, né, de recursos estatais, capacidades estatais, né, para poder, inclusive, registrar a experiência brasileira e fornecer sugestões para o mundo, né, sem sombra de dúvida, isso aqui é essencial. E outra questão muito importante também de levar para quem está assistindo aqui a Rede Alesp Conexão Legislativa, é que, claro, todos estão na expectativa do momento em que alguém no mundo vai falar, olha, a vacina está pronta, né? Muitos pesquisadores debruçados no sentido de efetivar essa vacina para todo mundo.
Mas aí vem a ONU e fala, olha, além disso, nós temos que nos preocupar com essa questão socioeconômica, porque como a senhora começou a sua fala, né, aqui no Conexão Legislativa, como é que será esse mundo no pós-pandemia? Quais os impactos sociais? Eu acho que é o que fica muito latente, né? Esse impacto de saúde já está acontecendo, né? Nós temos o impacto social, e quando a gente pensa nesse momento social, de impactos sociais, qual que é a leitura que a senhora faz? O que de mais preocupante se tem, a senhora que conversa com pesquisadores do mundo todo, o que se preocupa, ou será que tem um fio de preocupação igual? Todo mundo tem o mesmo tipo de preocupação ou não, nessa questão social? Uma das coisas que nós descobrimos durante esse ano, que foi um ano muito difícil, né, para todos nós, né, mas uma das descobertas importantes, que está muito bem documentada, né, é de que nós estávamos todos sob a mesma tormenta, mas não estávamos nos mesmos barcos, né, os barcos digamos assim, os membros de uma sociedade, e isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo, variando entre os países, tinha gente que estava de iate e tinha gente que estava nadando sozinho em um mar aberto, né? Então, os efeitos da pandemia, a convivência com a pandemia foram muito desiguais entre as pessoas, né? E o Brasil não está entre os piores casos, né? Do ponto de vista da sua estrutura, né? Com isso eu quero dizer que a tradição que no Brasil nós herdamos do SUS, por exemplo, os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde, né? O SUS permitiu com que a nossa tragédia, né, fosse muito menor do que ela poderia ter sido, né? Embora, obviamente, se distribuiu muito sofrimento, né? Então, obviamente que nós temos que, no mundo pós-Covid, nós temos que pensar e ter recomendações para o campo da saúde, né? Mas nós também precisamos de recomendações, né, para a estrutura dos serviços públicos em geral, os serviços de educação, os serviços de assistência, né, que é o segundo pilar desse estudo, né. Nós precisamos pensar como é que vai ser a recuperação econômica, né, que políticas são bem sucedidas. Uma das grandes efeitos da pandemia foi o desemprego, né, que no Brasil foi mitigado pelo auxílio emergencial, e isso é uma iniciativa que precisa ser avaliada para produzir recomendação para os países, né? Mas isso também tem impacto fiscal, né? Então, por isso que o quarto pilar é tão importante, né? Como é que os países que saíram endividados da pandemia, né, vão pagar esses serviços de saúde, a recuperação econômica, a expansão dos serviços, né? E como é que nós devemos pensar políticas para produzir maior coesão social, né? Então, isso aqui é um conjunto de dimensões críticas, né, que devem ser pensadas como estratégias de recuperação. Existe um razoável consenso, né, de que a recuperação não será imediata, que ela será longa, né, e, portanto, nós precisamos ter estratégias para que evitem a disruptura das sociedades, né? E a senhora tocou num ponto também bem central, né, que é a questão de se pensar quais serão as políticas públicas no pós-pandemia para tentar frear essa questão socioeconômica ou acelerar o crescimento de novo, né? Nós estamos numa casa legislativa, estamos numa conexão legislativa, justamente fazendo essa troca de experiências. Então, como que o gestor público, o administrador público, eu não digo só os deputados, mas, enfim, prefeitos, administradores, como eles podem, então, fazer parte disso? Né, no sentido, como é que eles podem ter essa troca de ideias? É importante os gestores e administradores públicos se aproximarem, então, dos pesquisadores e da ciência nesse aspecto?
Isso é muito importante, né? A FAPESP tem programas para isso, né? A FAPESP tem um conjunto de linhas de pesquisa voltadas para políticas públicas, para aproximar digamos assim, a ciência dos gestores, né? Eu até diria que a ciência brasileira, ela deu um show de conhecimento e de popularização do conhecimento na pandemia, né? Nós todos assistíamos o jornal diariamente, ou escutávamos rádio, ou líamos a imprensa, né? Para ter informações, e basicamente o que nós tivemos foram os cientistas atualizando, estudando, traduzindo novidades sobre a pandemia para que a gente tivesse mais segurança e informação sobre o que estava acontecendo, né? A minha avaliação é que no Brasil e no mundo a ciência deu um show de bola, né? Mas na recuperação isso será também muito importante, né? Porque nós temos, só por essa lista de questões aqui, tarefas gigantescas pela frente, né? E é muito importante que a ciência contribua dizendo, olha, essa experiência, essa estratégia, isso aqui deu certo em outros países, não deu meio certo, funciona assim, funciona assado, para que os gestores possam tomar decisões com maior segurança, né? Então, estreitar essa colaboração, esse conhecimento é muito importante. E, na verdade, o que a ciência, no caso da ciência de políticas públicas, a economia, a política fazem, é observar o que os gestores públicos fazem, né? Para entender como é que esses mecanismos funcionam, né? Então, nós só temos a ganhar com essa colaboração e o estreitamento dos laços, né? É que nós vivemos em ritmos muito diferentes, né? O gestor tem que tomar 3, 4 decisões por dia, né? Então, ele vive numa velocidade que o cientista não pode ter, porque o cientista tem que coletar informação, processar, ver se está certo, checar, né? Então, veja, a vacina, né? Para ter segurança da vacina, nós temos que segurar a nossa ansiedade, né? Eu assisto os programas na imprensa e é muito curioso, porque o jornalista normalmente pergunta, mas quando é que nós vamos ter a vacina? E o cientista a primeira pergunta. Exatamente. E o cientista normalmente responde, a gente precisa de paciência, tem procedimentos, para ter segurança tem que respeitar esses procedimentos. Então, de fato, nós vivemos em tempos diferentes, né? Os nossos ritmos são diferentes, mas nós temos muito a ganhar com essa colaboração. E nós estamos falando de ciência e de política. A professora Marta é professora de ciência política, né? Conhece muito bem esses dois assuntos, não é, professora? Mas quando a gente fala de andar, cada um está andando num ritmo, né? Não sei se eu estou certa, a senhora vai me corrigir. Me parece que a pandemia fez com que a sociedade, não só o gestor público, mas a sociedade em si, olhasse para a comunidade científica de um modo diferente, né? Se as pessoas olham os jornais e afins, e quando falava alguma coisa de ciência, não prestavam atenção, porque era mais interessante outro tipo de assunto, as pessoas passaram a consumir mais informações sobre ciência, né? Então, se alguma coisa de bom vai ficar dessa pandemia, talvez esse olhar diferenciado da sociedade para o pesquisador, porque às vezes o pesquisador fica lá dentro do seu laboratório ou dentro do seu hub de inovação, pensando em outras questões sem ser de saúde, e as pessoas não entendem, né? Por que eles passam tanto tempo debruçados sobre uma causa? E a gente está vendo o quanto é importante se ter pessoas debruçadas na ciência, pensando no bem comum do mundo. Sim, sim. E às vezes
esse conhecimento que é produzido, ele não é de uso imediato, né? Tem uma certa incerteza nas escolhas científicas, né? Porque eu tenho certeza que pesquisas sobre vacina foram abandonadas no passado porque, enfim, a ciência também tem que fazer escolhas, né? Os recursos são limitados, né? E talvez se uma determinada pesquisa pudesse ter continuado no passado, nós tivéssemos tido uma resposta mais rápida agora, isso nós jamais saberemos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que parte importante do conhecimento científico supõe uma base que ela não é de aplicação imediata, né? Mas ela tem que ser passível de ser mobilizada quando a aplicação exige, né? Se nós tivéssemos que começar do zero na produção de vacinas, nós certamente não estaríamos na condição que nós estávamos, né? Na verdade, os seminários de epidemiologistas e de cientistas eram bastante pessimistas quanto à possibilidade de que a vacina surgisse num prazo tão curto de tempo, né? As vacinas, o tempo médio de descoberta, de aprovação de uma vacina no passado, desse tipo, era de 4, 5 anos, né? Porque enfim, precisa de recursos, precisa de tempo, precisa de uma escala de população investigada. Então, a diferença nesse momento é que tudo isso se mobilizou muito rapidamente, né? Inclusive governos, como foi o caso do Estado de São Paulo, né? Financiando a eventual produção de uma vacina antes mesmo de ter certeza de que ela iria funcionar ou não, né? Os governos no mundo correram esse risco, né? Para poder ter uma vacina num tempo recorde e nós voltarmos a ter vida mais ou menos normal, né, que é o que a gente espera, né, mas o sistema de ciência, ele precisa de financiamento e isso ficou claro dessa vez e, de fato, você tem toda a razão, a experiência que nós vivemos, né, nós temos que extrair as melhores lições, né, desse ano tão difícil, né, e um deles é a credibilidade da ciência, né, eu acho que para quem é sensível às evidências, né, isso ficou muito claro, né, a importância do conhecimento científico. No início de dezembro, o Instituto Butantan, um dos centros de pesquisa mais importantes do mundo, destacou um pouco de sua história centenária a serviço da vida. Vale acompanhar. Em 1901, nasceu o Instituto Butantan. Já em 1918, foi vital contra a gripe espanhola. Em 1948, desenvolveu a vacina contra a influenza. Há 119 anos, o Butantan produz vacinas que salvam milhões de vidas no Brasil, como a da raiva, hepatite B, tríplice e 100% das vacinas contra a gripe no país. É o principal fornecedor do Ministério da Saúde, responsável por 75% das vacinas do SUS. E um dos institutos mais importantes do mundo. Se é do Butantan, eu confio. Se é do Butantan, eu confio. Se é do Butantan, eu confio. Se a vacina é do Butantan, pode confiar. É de São Paulo, é do Brasil, é do Butantan. Neste ano, apesar dos olhares estarem centrados na pandemia do novo coronavírus e suas consequências, outro vírus pandêmico responsável pela morte de mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo desde seu surgimento décadas atrás também merece muita atenção. Esse vírus é HIV, é o causador da AIDS. A campanha Dezembro Vermelho, divulgada desde o 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, procura chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Uma bela ação da Secretaria de Estado da Saúde, com a participação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lembra desse tema tão sensível à nossa sociedade. Brasileiro.
vocês sabem muito bem que nós temos um curso de uma pandemia do coronavírus. Mas existe uma outra epidemia acontecendo, muito silenciosa, que já matou até o momento 30 milhões de pessoas, que é da AIDS. Nesse momento, falamos com vocês para que se lembrem de um tema tão duro e tão difícil, mas de uma forma muito mais doce, através da música, lembrando aqueles que cantaram, alegraram muitos, mas se apagaram por causa de um vírus que poderia ter sido prevenido. É muito significativo estar aqui na Sala São Paulo nesse momento, né, onde ficamos afastados durante algum tempo com a pandemia. Então, para a gente é muito significativo, né, até pela mensagem de pensar na esperança de que, da mesma forma como o HIV hoje é uma doença tratável, né, que não é mais aquela sentença de morte, que a gente também vai superar o momento que a gente está passando agora. Focado em muito zelo, esperança e boas notícias, o TV em Revista fica por aqui. Mas você pode rever esta edição na programação da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo programa. Tchau!